Olá, amados. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom estarmos aqui. Obrigado, pela oportunidade que o Senhor permitiu que pudéssemos compartilhar uma porção da palavra dele, para que sejamos edificados, em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, cada um, aqueles que nos ouvem pela internet, que o Senhor abençoe ricamente a cada um, no nome do Senhor Jesus. Quero ministrar uma palavra hoje, está lá na está lá no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo será com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não vou ler todo no momento. Depois, lá no 9, verso 9, vai falar: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Amém? Querido Pai, te damos graças, que o Senhor possa ministrar em nossas vidas, que sejamos edificados dessa palavra de esperança que o Senhor nos deu, através do apóstolo João, que o Espírito Santo ministrou na vida dele. E nós temos essa esperança, que é o Senhor habitando conosco, uma noiva, uma igreja perfeita, sem rugas, sem mácula, sem mancha. Assim o Senhor vê, e assim será a igreja do Senhor Jesus. Amém? Então aqui nós temos uma palavra. Eu vou ministrar uma palavra aqui, um dos últimos eventos que acontecerá depois disso, somente a eternidade. Então, o que trata o livro de Apocalipse? Muitos falam, quando vai falar de coisas terríveis, vai falar de coisas catastróficas, fala coisas apocalípticas. Erroneamente. Não tem nada a ver. Então, no português, trouxe esse entendimento, que é uma coisa terrível, que é uma catástrofe, então fala que é uma coisa apocalíptica. Mas a palavra de Deus diz que é a revelação do Senhor Jesus. Então, a Bíblia toda trata do Senhor Jesus, trata do plano de Deus, da união de Cristo com sua igreja, do casamento da noiva com o noivo. Esse é o assunto da Bíblia, o Senhor Jesus. No Apocalipse, há uma ênfase especial. Então, o assunto é um só: revelar quem é o Senhor Jesus. Então, quando nós vemos uma figura de um homem pendurado numa cruz, não é o Senhor Jesus. Então, nós vemos, tem filmes, tem eventos, nós vemos lá um personagem, alguém representando o Senhor Jesus. Não é o Senhor Jesus. Como que é o Senhor Jesus? É o que está aqui no livro de Apocalipse. Você quer conhecer Jesus? Eu quero. Nós queremos. Então, está aqui no livro de Apocalipse. Aqui estão as características do Senhor Jesus. Vai falar que os olhos são como chamas de fogo, cabelos brancos como a neve, e por aí vai. Então, aqui tem vários nomes do Senhor Jesus,
no livro de Apocalipse. Então começa, por exemplo, fala, né, que é Jesus Cristo, ele é a fiel testemunha, ele é o primogênito dos mortos, ele é o soberano dos reis da terra, ele é o filho do homem, ele é o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa, o ômega, aquele que vive, ele é o filho de Deus, ele é o santo, ele é o verdadeiro, ele é o amém, ele é a origem da criação de Deus, é a raiz de Davi, é o leão da tribo de Judá e o cordeiro, o fiel, é a palavra de Deus, é rei dos reis, senhor do senhor, é o esposo, é a lâmpada, é o outro anjo, é a estrela da manhã. Todos esses nomes estão aqui no livro de Apocalipse. Então, esse é o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o nosso Senhor Jesus. E hoje nós somos a noiva do Cordeiro, atualmente. Então, eu vou tratar de um assunto hoje que a noiva é num contexto posterior ao milênio, em que a igreja é perfeita, sem rugas, sem manchas, sem mácula. Como assim? Mas a igreja está cheia de problema, cheia de defeito, tem perseguição, tem inveja, tem divisão, tem pecado. Muitos podem falar isso. Está cheio de mancha, mas o que é isso? Como que é uma noiva perfeita? Então, eu vou falar hoje após o milênio, que é um período em que o Senhor Jesus vai reinar sobre esta terra. Então, tem um irmão que eu estudo, ele é chinês, chamado Stephen Cole. Ele escreveu um livro em que ele mostra 7 visões especiais no livro de Apocalipse. Tem a visão de Jesus como Filho do Homem, Apocalipse 1, a visão do trono de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 4 e 5, a visão do anjo forte, lá no capítulo 10, a visão do Cordeiro no Monte de Sião, a visão da última guerra, que está lá no capítulo 20, da última guerra, que está no capítulo 19 e 20, depois tem a visão do grande trono branco, que está lá no capítulo 20 também, e a última visão, que é a Nova Jerusalém, que está no capítulo 21 e no início do capítulo 22. Então, eu quero falar um pouquinho aqui dessa visão que nos traz esperança, essa esperança que nós temos. Então, nós sofremos, nós somos magoados, somos perseguidos, tem hora que nós ficamos desanimados, mas nós temos essa esperança gloriosa, que é ser a noiva do Cordeiro. Então, quando ocorrerá esse casamento? Que casamento? Da noiva com o noivo é o Senhor Jesus. A noiva, num contexto de hoje e até no milênio, continuar sendo noiva, é a igreja do Senhor Jesus. E como que o Senhor vai tratar isso? Nós sabemos que tem irmãos que não têm compromisso, tem irmãos que até vivem no pecado. O Senhor vai tratar tudo isso. Quando chegar nesse momento aqui, que o texto está aqui na palavra do Senhor, no capítulo 21, o Senhor já terá tratado, disciplinado, filhos que não obedeceram, filhos que andaram no pecado, filhos que foram indisciplinados. Para isso existe o milênio. Então, muitos irmãos, talvez alguns não ouviram, não entenderam ainda como que é esse processo que Deus trata com o povo, que Deus trata com a humanidade, desde o Éden até aqui, nas últimas coisas. Como que é isso? Então, Deus, Ele teve um plano, e esse plano vai ser cumprido. Quer o diabo queira, quer não, será cumprido. Ponto. Então, a queda foi apenas um incidente que ocorreu. O programa de Deus continua, o propósito dele vai ser cumprido. E aqui nós veremos que no capítulo 21 e 22 de Apocalipse, esse propósito vai ser cumprido. Nós reinaremos com o Senhor Jesus. Aqui fala a palavra do Senhor. Então, o Senhor está trabalhando. Por que está demorando? Talvez por causa de nós, talvez por causa da própria igreja.
Ou talvez não, talvez para dar oportunidade para muitos que ainda não conhecem, não creem, não confessaram ainda o nome do Senhor Jesus. E então eu vou fazer um breve, vou tratar aqui, né? A maioria das vezes eu começo a falar e fico empolgado com a palavra do Senhor, depois tem que acelerar, né, no final. Mas vocês vão ser edificados, eu fui edificado, eu sou edificado toda vez que eu compartilho a palavra do Senhor. Então, o que você ficar atento, você será edificado com esta palavra. O receio é apenas que talvez nós queiramos conhecer, saber dessas coisas, como muitos querem conhecer o Apocalipse meramente por curiosidade. Não, não faça isso. Aqui não é curiosidade. Aqui não é historinha engraçada nem de terror. Aqui é a verdade da palavra de Deus. É apenas para nos trazer paz, alegria, esperança, satisfação de que o Rei voltará e nós reinaremos e nós estaremos com o Senhor Jesus. Então esse é o objetivo, de trazer paz, renovo, esperança, não para trazer terror. Não existe isso aqui. O mundo que coloca isso. Aqui é a palavra de esperança. Você crê no Senhor Jesus? Você creu, confessou o Senhor Jesus? Então nós estamos num processo e nós seremos recompensados por isso. Amém? Então, um pouco antes desse capítulo 21, tem um tema aqui que é importante, que acabou de acontecer. Voltando um pouquinho, Apocalipse, capítulo 20, vai falar assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Então, há um livro de obras, há vários livros de obras para todas as pessoas. Deu ao mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Qual que é o segredo aqui? Está com o nome escrito no livro da vida. Quem não está com o nome escrito no livro da vida foi lançado dentro do lago de fogo. O que é isso? Condenação eterna. Não tem mais oportunidade. Então, qual que é o segredo? Estar com o nome escrito no livro da vida. O que é isso? Confessar ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador de nossas vidas. É crer no Senhor Jesus. Certa feita, Jesus enviou seus discípulos para fazer a obra de 2 em 2. Eles voltaram empolgados. Nós colocamos a mão, houve cura, nós colocamos a mão, demônios foram expulsos. Eles estavam ali animados. O negócio estava movimentado. Ele falou: não, vocês devem ficar alegres, porque seus nomes estão arrolados nos céus. Então, o nome escrito no livro da vida. Então, aqui, o que está acontecendo no final do capítulo 20? O que nós conhecemos como julgamento do grande trono branco. Em que momento que isso está acontecendo? No final do reino milenar do Senhor Jesus aqui na terra. Como que será isso? Então, eu vou traçar aqui, eu já comentei isso numa ministração, mas eu vou tentar falar para os irmãos. No começo, Deus tinha um propósito. Estava lá, tinha um relacionamento com Adão. Ele ia e visitava. Não era morada eterna, era de visitação. O propósito era que Adão comesse da árvore da vida. Então, tinha uma habitação eterna. É o que está ali no capítulo 21, que nós veremos logo mais. Relacionamento de intimidade, junto, em todo o tempo. Com Adão era de visitação. Para ter habitação permanente, ele tinha que ter comido da árvore da vida. Mas ele optou por comer da árvore errada.
Então houve a queda. Então começou a queda, mas o propósito de Deus começou. Então veio andando a promessa que o Salvador viria. Então Jesus veio, o reino de Deus virá. Então o reino virá. Veio com quem? Com Jesus. Então Jesus veio e começou então o reino. Começou o reino e Jesus fez a promessa que um dia voltaria. Ele vai voltar. Então o Senhor virá. Se naquela época ele falou que viria e que estava nos últimos tempos, muito mais agora ainda. Então Jesus veio, implantou o reino e começou o reino. Nós fazemos parte do reino de Deus. Nós fazemos parte do reino dos céus. E ele vai vir arrebatar a sua igreja. Então, no momento que o Senhor voltar pela segunda vez, só trazendo à memória os irmãos, no Antigo Testamento existe em torno de 300 profecias sobre a primeira vinda do Senhor Jesus. Foram cumpridas à risca. 300. Sobre a segunda vinda, aí você multiplica por 8. 3 vezes 8, 24. Em torno de 2.400 profecias sobre a segunda vinda. Então vai vir. Quer existem aqueles que não acreditam, ou seja lá, o mundo, o poder, a imprensa, os incrédulos, fala que é um mito, que é não sei o quê. Não, ele vai vir, nós cremos. E nós já experimentamos um aperitivo desse reino, porque nós cremos nele. Então ele vai vir. Quando ele vir, a igreja vai subir. Eu não vou entrar no detalhe aqui de primeiro arrebatamento e segundo arrebatamento. Isso aí a gente fala em outro momento. O que vai acontecer? A igreja vai subir. Quem que vai ficar nessa terra? As nações e os judeus. Quem serão os sacerdotes? Os ministros de Deus na terra durante 1000 anos. Serão os judeus. Eles estarão nessa terra. E onde estará a igreja? A igreja já terá sido arrebatada e estará nos ares, como se fosse um grande escritório, estará reinando com o Senhor Jesus. Toda a igreja? Não, aqueles que responderam. Então, nesse período de 1000 anos, que haverá nações na terra, sobre as nações, está falando lá no capítulo 25 de Mateus, tem as nações bodes e as nações ovelhas. Naquele momento, no julgamento das nações, quando o Senhor Jesus vier pela segunda vez, ele condenará as nações bodes e as nações ovelhas permanecerão. Elas serão governadas pelos sacerdotes, que serão quem nessa terra? Os judeus. A igreja estará nos ares. Aqueles que responderam, aqueles que se dedicaram, estará governando e desfrutando. Então ali haverá uma festa chamada das bodas do Cordeiro. Haverá uma grande festa. Quem estará nessa festa? Somente aqueles que responderam. Quem não é salvo, mas não estará na presença do Senhor Jesus. Essas pessoas serão o quê? Disciplinadas. Elas terão que ficar maduras. Elas terão que crescer em Cristo Jesus. Como que elas vão crescer? Durante esse período de 1000 anos. Quando terminar esses 1000 anos, vai acontecer o quê? Vai acontecer o julgamento do trono branco. Quando a igreja subir, haverá um outro julgamento chamado Tribunal de Cristo, que é onde uns receberá recompensa e outros serão disciplinados. Isso durará, provavelmente, durante todos esses 1000 anos. Então, são 3 julgamentos. O julgamento dos crentes, quem creu em Jesus, independente se ele respondeu, se ele fez boa obra, se ele foi um crente relapso ou não, vai ser julgado. Para quê? Para recompensa. Esse é o julgamento dos cristãos, quando for arrebatado, nos ares. E aquele julgamento que está lá em Mateus 25, a partir do verso 31, é o julgamento das nações, que nós falamos agora há pouco. Nações ovelhas e nações bodes. Depois
Durante esses 1000 anos, quem já era obediente, quem já tinha respondido, continuou reinando com o Senhor Jesus e recebeu a sua recompensa. Então, o que é a recompensa para quem responde? É governar com Cristo durante 1000 anos. Essa é a recompensa. Mas aí depois vai ser igual. Imagina, amados, nós fazemos todo o empenho, nós fazemos faculdade, nós fazemos mestrado, nós montamos empresa, nós fazemos empreendimentos, várias coisas, nós ficamos empolgados, nós viajamos, tudo isso por quanto tempo? Por em torno de 70, 80, para alguns 100 anos. Nós ficamos empolgados, nós ficamos aqui fazendo coisa, trabalhando, dormindo pouco, por causa de 100 anos. Agora imagina 1000 anos, uma recompensa para ser desfrutada durante o quê? 1000 anos. Não é muita coisa? Não vale a pena respondermos para experimentarmos desse prazer, dessa oportunidade? Mas muitos não vão responder, por isso serão tratados durante esse período. Após esse período de 1000 anos, todos estarão ajustados, perfeitos. Por isso que a noiva será perfeita, sem mancha, sem ruga, sem mácula. Quando? No final desse processo. No final desse processo, durante 1000 anos, então todos estarão perfeitos. Aqui começa a noiva perfeita. Então, até o final de 1000 anos, existe noiva, ainda não existe a esposa do Cordeiro. Então, nós falamos, eu vou para o céu, como que é o céu? Eu vou ficar ali em cima das nuvens, adorando ao Senhor, 24 horas por dia. Como que é isso? Parece que é fazer a mesma coisa, 24 horas por dia. Parece que isso é meio sem graça, não é não? Você começa cantando, você está empolgado, você fica aqui 12 horas, tudo bem. Mas um ano inteiro, como que é isso? 1000 anos só cantando ali em cima das nuvens, parece sem graça, não fica não? Nós gostamos de novidade, nós gostamos de fazer coisa diferente. Então, não é isso, a palavra de Deus não diz que é isso. Então, aqui fala, no versículo que nós lemos, capítulo 21, versículo 1, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Lá, quando o Senhor fez uma aliança com Noé, então, o arco, aquele arco com várias cores, a origem dele é da palavra de Deus. Então, é uma obra do Senhor. Tem lá, acho que 7 cores. 7 aponta para a perfeição nesta era atual. O Senhor fez uma aliança que não iria destruir mais a terra com água. No entanto, lá no texto de Pedro, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, Pedro, capítulo 3, verso 7. A terra está contaminada, ela foi contaminada pelo pecado. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para quê? Para o fogo, estando reservadas para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha que preciosidade. Está dando oportunidade, não está demorando não, é oportunidade para outros, para que possam crer no Senhor Jesus. Então, aqui, seguindo, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então a promessa é que não será destruída com o quê? Com água, mas ela será o quê? Destruída com fogo. Aqui fala que haverá novos céus e nova terra. Então, amados, nós temos essa esperança. Então, onde que será o céu? Como que é esse negócio? Como que é isso? Aqui a palavra do Senhor vai nos direcionar.
Então, nós vamos observar aqui, vi novo céu, nova terra, o mar já não existe. Por que que o mar não existe? Mar, a água do mar é água parada, então aponta para a morte, aponta para a agitação, aponta para a impiedade, para os ímpios. Então, não haverá o mar, haverá um novo céu e uma nova terra. Então, nós vimos aqui que será o quê? Queimado. Seguindo, Pedro falou, né, que a terra está sendo preparada, né, para ser queimada ou destruída. Alguns estudiosos falam que ela será renovada, não será destruída, mas será transformada. Então, tem essas duas vertentes. Mas o que nós temos que entender é que será tudo novo. Não haverá morte, não haverá pecado, não haverá maldição, e o Senhor habitará com os homens. Então, o Senhor tem um propósito. Qual que é o propósito do Senhor quando Ele criou o homem? Começou com Adão. Então, depois, Adão caiu. Depois veio uma oportunidade com Noé, também afundou no pecado. Depois veio o pessoal ali, através da Torre de Babel, afundou novamente. Então, falando ali das 3 vertentes da queda do homem, até a Torre de Babel. E em seguida o Senhor chamou um homem. Começou com um homem, Abraão, que tornou-se uma família, que depois veio a ser uma nação. E o propósito é que essa nação representasse Deus na terra. A nação não conseguiu, falhou também. Então, aí veio o Senhor Jesus. O Senhor Jesus cumpriu à risca o plano de Deus. Então, Ele tem um projeto. O projeto dele, o propósito de Deus será cumprida. Era habitar com o homem, habitação permanente, não visitação como foi com Adão. Então, o Senhor Jesus, que é a árvore da vida, nós experimentamos dessa árvore da vida, né? Nós experimentamos em parte, mas nós temos uma promessa, que nós vamos experimentar na sua plenitude. O Senhor Jesus vai permanecer, vai fazer morada em nós. Como? Através desse casamento que é da noiva, que se tornará a esposa do Cordeiro. Essa é a nossa esperança. Amém, amados? Os irmãos estão comigo? Amém? Amém. Palavra abençoada, né? Então, hoje o Senhor está ministrando em nossas vidas, ministrou especialmente nesse louvor, como tem ministrado nos últimos tempos, nesse ano de 2022. Então, há um ambiente, uma atmosfera diferente aqui. Eu creio que o Senhor quer que nós cresçamos mais em Cristo Jesus. Não é porque eu, ou porque o bispo, não, é o Senhor que quer. Ele que é o maior interessado na minha vida, na sua família. Ele é o principal interessado. Então, amados, o Senhor tem esse propósito. Esse propósito vai ser cumprido, em nome de Jesus. Então, o que é esse céu? Como que será esse ambiente? Aí eu quero mostrar para os irmãos aqui, fala um versículo aqui importante, que está no capítulo 21, verso 8. Capítulo 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a condenação eterna é chamada de quê? Segunda morte. Então, os covardes, aqueles que não querem, não confessam o Senhor Jesus, não têm um compromisso com o Senhor, conhecem, mas não querem, esses não estarão. Os incrédulos, aqueles que buscam outro caminho,
que não o Senhor Jesus, estarão fora. Os abomináveis, aqueles que perderam a vergonha, se entregaram abertamente ao pecado, aos vícios do mundo, escarnecem, zombam de Deus, zombam do povo de Deus, não estarão também. Os assassinos, aqueles que atentam contra a vida do próximo, os impuros são os que se entregam à luxúria, à lascívia, à perversão moral. Todos esses não estarão não farão parte desse reino. Os feiticeiros são aqueles que praticam feitiçaria, ocultismo, espiritualismo, invocam os mortos, os demônios, desprezam o Senhor Jesus, também não estarão. Idólatras são aqueles que adoram, veneram ídolos ou pessoas no lugar de Deus, também não estarão. E os mentirosos são os que praticam engano, a mentira, a farsa, são os conchavos, sonegação, pirataria, subornos. A mentira procede do maligno. Então, esse grupo de pessoas, está aqui, capítulo 21, verso 8, não farão parte dessa noiva. É uma noiva pura, sem mancha, sem mácula. Seguindo. Então, amados, eu quero trazer aqui uma noção, que às vezes nós ficamos aqui tristes, porque nós queremos experimentar das coisas prazerosas do mundo. Não é errado, irmão, você querer desfrutar. O Senhor nos deu autoridade, nós podemos, mas às vezes nós achamos que a principal coisa é ter uma vida próspera, uma vida de bonança nessa terra. Nós às vezes podemos colocar todos os nossos esforços, todo o nosso empenho total por causa das coisas que nós vamos experimentar aqui por 80 ou 100 anos de vida. É muito pouco. Então há uma promessa grandiosa para nós, que é habitar com o Senhor Jesus. Então, há muitos locais bonitos para ser conhecidos, muitos aí ficam postando, Dubai, as ilhas, sei lá, ilhas lá no Egito, não sei, são vários nomes. Então, muitos locais aí imponentes, mas isso não é nada diante dessa cidade, que eu vou mostrar mais um pouco de detalhe. Essas coisas são como se fosse um barracãozinho ali, muito simples. Você vai ver a grandiosidade dessa cidade. Então, João fala que viu o céu descer. A Babilônia saiu da terra e começou a subir. Então, aí tem um contraste, a grande Babilônia e tem a nova Jerusalém. Então, nós falamos de uma habitação que é chamada o tabernáculo de Deus, a noiva do Cordeiro, a nova Jerusalém, a cidade santa. Tudo isso é a mesma coisa. É o céu descendo na terra. Haverá nações? Será que terá nações no céu? Como que é isso? Então nós vamos ver aqui o que a palavra de Deus fala. Capítulo 21, verso 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Aqui, amados, esse texto, esse contexto é depois do milênio. Falando que os reis da terra trazem a sua glória, a sua honra para essa cidade. Como que é isso? Então, essa cidade grandiosa que fará parte todo o povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. É a chamada a Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Verso 25, as suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem estará nessa cidade? Os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você tem o nome no livro da vida? Amém? Então você estará nessa cidade. Mas como que é essa cidade? Mas vai caber tanta gente assim? Então,
Seguindo aqui, capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, estará a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. Mês, observe, está falando de mês. Se está falando de mês, significa o quê? Que tem período, que tem sol, que tem lua. Olha que interessante. Dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Olha, esse texto aqui foi difícil para chegar, para entender. Cura dos povos. Você já está no céu, já passou tudo, já julgou, já teve o julgamento do trono branco, cura dos povos. Amados, é uma cidade magnífica. Quem estará lá? Quem está escrito no livro do Cordeiro? O povo de Deus, do Antigo e do Novo Testamento. Essa cidade é o governo do universo. Ela desce do céu e vem até a terra. As nações vão fazer reverência, vai prestar honra a essa cidade. As nações vão honrar quem? Quem está nessa cidade. Nessa cidade, o povo de Deus e Deus vai ser a mesma coisa. É o trono de Deus e do Cordeiro. Jesus, não tem mais o Pai e o Filho aqui. Fala é o trono de Deus e do Cordeiro. Então, é uma cidade gloriosa. Coisa inimaginável. Nunca mais haverá qualquer maldição nela, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Nós vamos contemplar a face de Deus. Nem Moisés pôde. Nós iremos contemplar a face de Deus. Amém? Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? Então é um reino que não terá fim. Nessa cidade, a luz que vai brilhar é a luz do Cordeiro, é a luz de Deus. Não precisará de sol nem de lua, não haverá dia nem noite, não haverá noite. No entanto, fora da cidade existirá as nações. As nações, elas viverão no corpo, em carne, como nós vivemos hoje. Então elas precisarão dessa folha, dessa árvore para cura. Não é cura do pecado, é para renovar o seu corpo físico. Por isso que está falando dessa folha. Porque se está no céu, por que eu preciso de cura? Então a igreja estará nessa grande cidade, magnífica. Essa é a nossa esperança. Agora eu vou passar uns detalhes dessa cidade. Aí os irmãos vão ficar impressionados. Alguém já fez esse estudo, não é, mas é o que está na palavra de Deus. É o que Jesus está preparando para aqueles que creem no seu nome, que tem o nome escrito no livro da vida. Se a pessoa creu em Jesus, mas foi um crente, como diz na gíria, né, meia boca, não respondeu, ele vai ser tratado do milênio. Nesse momento aqui já está tudo resolvido, já foi disciplinado, todo mundo já é maduro, todo mundo já está ali junto, já é habitação, faz parte da noiva que é perfeita. Então essa cidade, a Bíblia fala, né, nesse texto aqui, a partir do verso 9, né, do capítulo 21, essa cidade ela é um quadrado que tem a mesma altura, a mesma largura e o mesmo comprimento. Qual que é essa altura? 2.200 quilômetros. Parece pequeno, né? Eu achei, quando eu vi isso aqui pela primeira vez. Dá em torno disso aqui, o espaço disso aqui vai dar em torno de 58% do território do Brasil.
Agora vamos ver o que cabe. Então, a altura. Aí quando você pensa a altura, já não é pouca coisa, né? A atmosfera vai até 600 quilômetros, a exosfera vai de 600 a em torno de 1.200, e acima é o espaço sideral. Então, ela ultrapassa isso. Quer dizer que ela vem, de fato, do céu até aqui. Agora, você imagina uma cidade nessa estrutura, 2.200 quilômetros para cima e de todos os lados. Então, se nós formos considerar como fosse um grande condomínio, e deixar a metade do espaço livre e a metade em construção, só a parte de baixo, considerando a altura de 6 metros, então os apartamentos hoje é média de 3 metros da altura. Se nós considerarmos o dobro disso, vamos considerar mais alto, de 6. Então, esse espaço, ele vai dar uma construção de 1 bilhão de casas de 1.000 metros quadrados. Observe, 1 bilhão de casas de 1.000 metros quadrados. Nós estamos considerando só o primeiro pavimento. Agora, será que é literal ou é simbólico? Se for literal, já é muito grande. Se for simbólico, se é de Deus, eu imagino que é maior que isso, né? Agora, você imagina no primeiro pavimento, 1 bilhão de casas de 1.000 metros quadrados. Agora, se você dividir essa altura por 6, você vai dar em torno de 366 mil pavimentos. 366 mil pavimentos. Aí você multiplica isso aí por 1 bilhão de casas. Não tem pessoas para caber nessa estrutura. Essa é a obra que o Senhor está preparando para o seu povo governar. Isso tudo é só o trono de Deus e do Cordeiro. Então haverá uma praça. As nações vão chegar para prestar adoração ao Senhor. É uma mega estrutura. É só o centro do comando de todas as coisas. É só o centro do comando. Nós falamos de trono, tem o trono da graça, depois vem o trono branco de julgamento, vem o juízo. Aqui é o trono do governo de Deus sobre todas as coisas. Essa é a nossa esperança em Cristo Jesus. Então nós temos, amados, para concluir, essa bendita esperança. Se os irmãos quiserem preparar, né, aquela canção Vem Jesus, né? Vem Jesus, que vem o Senhor Jesus, que vem o Senhor Jesus, né? Eu não sei cantar, porque cantar não é comigo. Então nós temos, amados, essa viva esperança. Às vezes nós desanimamos, outras vezes duvidamos, outras vezes ficamos decepcionados. Nós temos que olhar para Jesus, para a sua palavra, para a sua promessa. Nós não podemos desanimar. Então, diante dessas coisas, perguntas para nós refletirmos, e perguntas que você pode fazer para alguém que não conhece o Senhor refletir. Você habita nessa cidade? É para nós refletirmos. Tem alguém aqui que não tem o nome escrito no livro da vida? Você tem residência nessa cidade? Onde está o meu coração? Onde está o seu coração? Na Nova Jerusalém ou na Grande Babilônia, que é o mundo? Onde está o meu coração, o seu? Qual que é a minha igreja? Qual que é a sua igreja? É a noiva, essa noiva magnífica, ou é a grande meretriz, que está aqui no livro de Apocalipse? Qual que é o meu, o seu, o destino dos nossos amigos? É a cidade santa, essa cidade magnífica, ou é o lago de fogo? Então são perguntas para refletirmos. Quantos dos nossos familiares estão com o nome escrito nesse livro e que vai para essa cidade? Onde está o nosso prazer? Servir a Deus ou deleitar-se no pecado e no mundo? Onde que está o nosso prazer? Diante de uma
esperança de uma promessa grandiosa como essa. Portanto, amados, nós estamos no tempo da dispensação da graça, tempo de oportunidade. Hoje é dia de decisão, é dia de escolha, é dia de escolher habitar com o Cordeiro pelos séculos dos séculos. Que o Senhor abençoe de forma especial a cada irmão e seus familiares, em nome de Jesus.